A Sala 105. Relato para o canal Contos da Cripta. Boa noite, Cripta. Meu nome é Lucas. Não vou dizer meu sobrenome, nem a cidade onde moro. Tudo o que vou contar aqui aconteceu quando eu tinha 14 anos, em 2006, e estudava em uma escola estadual do interior de Minas Gerais. Desde então, nunca mais fui o mesmo. Por mais que o tempo passe, por mais que eu tente enterrar essas memórias, elas sempre voltam. Especialmente quando escuto crianças rindo, ou ouço o som seco de uma porta de madeira se fechando sozinha. Era o segundo semestre daquele ano e eu tinha sido transferido de escola. Meus pais se mudaram para uma casa maior em um bairro novo, e com isso veio a necessidade de trocar de colégio. Não era uma escola ruim, mas algo nela me incomodava desde o primeiro dia. Era um prédio antigo, daqueles com estrutura de concreto bruto, janelas de vidro estreitas e altas, sempre empoeiradas. Os corredores pareciam mais escuros do que deveriam ser, mesmo em dias ensolarados. Mas o que mais me dava arrepios era uma sala em especial. A Sala 105. A 105 ficava no térreo, no fim do corredor leste. A porta de madeira era diferente das outras, mais velha, riscada com algo que lembrava garras. Ninguém entrava nela. Estava sempre trancada. Perguntei a um colega sobre aquilo e ele disse apenas: aquela sala é amaldiçoada. Um menino morreu lá. Na hora achei que fosse zoeira. Adolescente adora inventar essas coisas. Mas com o tempo, fui percebendo que a Sala 105 era evitada por todos. Alunos, professores, até mesmo os faxineiros. Passar por ela era motivo para acelerar o passo, evitar olhar diretamente para a porta. Alguns colegas mais ousados chegavam a fazer piadas, mas era tudo fingimento. A verdade é que até os valentões ficavam inquietos perto daquela sala. Comecei a prestar mais atenção. Certa vez eu estava esperando o sinal bater para o intervalo, quando ouvi barulhos vindo de lá. Algo como arrastar de carteira, um baque seco, depois risadas infantis abafadas. Fui até lá, encostei o ouvido na porta e juro por Deus, que ouvi uma voz infantil, fina, sussurrando bem baixinho: "Quer brincar comigo?" Arregalei os olhos e saí correndo. Contei a um amigo e ele ficou pálido. Disse que outra menina da escola anos antes tinha contado a mesma coisa e depois desapareceu. Eu queria esquecer aquilo, mas a sala parecia me chamar. Comecei a ter sonhos com ela. No sonho, eu estava no corredor olhando para a porta e ela se abria lentamente, revelando um breu absoluto. Eu entrava contra minha vontade. E dentro, havia carteiras flutuando, crianças com olhos pretos como carvão queimado e uma figura encapuzada no canto, observando. Sempre que tentava olhar o rosto, eu acordava suando frio. As coisas pioraram na terceira semana. Certo dia, a professora de história faltou e mandaram a gente esperar uma substituta. Mas ela nunca chegou. O diretor nos disse para irmos para a biblioteca ou alguma sala vazia estudar. Um grupo de colegas sugeriu irmos à 105. Era o tipo de desafio idiota que adolescentes fazem. Eu deveria ter recusado, mas não queria parecer medroso. Conseguimos arrombar a porta com uma régua de metal. O cheiro que saiu dali era horrível. Mofo, poeira e algo mais, como carne podre. Entramos em 5. Eu, Rafael, Murilo, Lívia e Bruno. As janelas estavam cobertas por jornais velhos colados por dentro, tudo empoeirado. As carteiras estavam empilhadas no fundo, e no meio da sala havia um velho quadro negro, com palavras rabiscadas que pareciam ter sido feitas por uma criança. Dizia: "Ele está aqui." De repente a porta se fechou com um estrondo. Tentamos abri-la, mas estava trancada por dentro. Começamos a entrar em pânico. O ar ficou mais denso, mais frio. As lâmpadas piscaram e então apagaram. Ficamos no escuro absoluto. Foi quando ouvimos o primeiro grito. Lívia caiu no chão agarrando os olhos, dizendo que viu um menino no canto, encarando ela. Acendemos as lanternas dos celulares e não vimos nada. Mas no quadro negro, agora, havia uma nova frase, escrita com algo que parecia sangue: "Quem entrar, não sai."
Murilo começou a gritar, dizendo que ouviu uma voz dentro da cabeça dele, repetindo a mesma coisa. Quem entrar, não sai. Rafael desmaiou. Bruno rezava em voz alta. Conseguimos abrir a porta depois de minutos que pareceram horas. Saímos correndo, sem olhar para trás. Rafael foi levado ao hospital com convulsões. Murilo precisou de acompanhamento psiquiátrico. Lívia se mudou de escola. E eu nunca mais fui o mesmo. Sinto presenças me observando, especialmente à noite. Escuto vozes, sussurros e sonho com a sala. Contei para minha mãe e ela me levou a um padre. Ele me abençoou e me disse algo que me arrepia até hoje. Não é a sala que está te seguindo, é o que estava nela. Hoje, 19 anos depois, a escola ainda existe. A sala 105 foi murada. Mas de tempos em tempos, alunos desaparecem sempre perto do corredor leste. E sempre, antes disso, dizem ouvir uma voz infantil dizendo: "Quer brincar comigo?" Se você estuda em uma escola antiga e vê uma sala trancada com a porta riscada, não tente abrir, não entre e não escute a voz. Porque se você escutar, já é tarde demais. A sala que não existia. Relato real de uma escola assombrada. Relato enviado por VL. Olá, Contos da Cripta. Confesso que pensei muitas vezes antes de escrever isso. Não só pelo medo de parecer louco, mas porque revisitar essa história me faz reviver sensações que tentei enterrar há mais de 15 anos. O que aconteceu comigo não foi apenas estranho. Foi um verdadeiro pesadelo acordado. Uma memória tão vívida e perturbadora que até hoje me faz acordar suando frio, sentindo aquele cheiro. O cheiro de giz mofado, de madeira velha e de algo morto. Este é o meu relato. E eu juro, tudo o que vou contar aconteceu. Eu tinha 13 anos quando minha família se mudou para o interior de Minas Gerais. Meu pai havia conseguido um emprego numa pequena cidade chamada São Miguel do Mato, um lugar que nem aparece direito no mapa. Era um típico município rural, com ruas de paralelepípedo, casarões antigos e uma sensação constante de que o tempo simplesmente havia parado ali. A escola onde fui matriculado era um prédio construído nos anos 40, com janelas altas de madeira e um sino manual que um dos zeladores tocava todas as manhãs. Ela se chamava Escola Estadual José Elias de Castro. Desde o primeiro dia, algo me pareceu estranho naquele lugar. Havia uma ala inteira do prédio fechada por correntes e tábuas, como se tentassem esconder algo. Quando perguntei aos colegas, eles ficaram visivelmente desconfortáveis. Um deles, o Renato, cochichou para mim. Ali era o antigo prédio do internato até o incêndio, mas quando tentei perguntar mais, ele se calou, como se tivesse dito demais. Minha professora de história, Dona Ivonete, era uma senhora muito séria, cabelos presos num coque e óculos escuros que mal tirava do rosto. Um dia, durante uma aula sobre as guerras, ela parou de repente, olhou para fora da janela e ficou em silêncio por uns segundos. Depois murmurou algo que me arrepia até hoje. Certas tragédias não precisam de exércitos. Bastam crianças e fogo. Ninguém entendeu. Ela seguiu a aula como se nada tivesse acontecido. Aquilo me marcou, mas o pior ainda estava por vir. Certa tarde, eu e o Renato fomos designados para limpar a sala de geografia, que ficava nos fundos do corredor oeste, bem ao lado da ala interditada. Enquanto empilhávamos mapas e livros, escutamos um barulho seco de porta batendo. Renato empalideceu na hora. Foi a porta 33. Eu ri achando que era mais uma daquelas histórias de colégio, mas ele me encarou sério. Disse que mesmo depois do incêndio que fechou aquela ala, os zeladores continuavam ouvindo barulhos, passos, risadas infantis. E o mais estranho, todas essas coisas vinham de uma porta que não existia mais. Eles selaram aquela sala, a 33. Depois que as crianças morreram. Fiquei em choque. Ele me contou sussurrando que nos anos 80 aquela escola era um internato. Houve um incêndio misterioso à noite. 11 crianças morreram, trancadas numa sala de castigo. Só encontraram os corpos dias depois, carbonizados e de mãos dadas,
como se estivessem tentando invocar algo. Renato disse ainda que, depois da tragédia, a sala foi fechada com tijolos e todo o corredor interditado. Mas mesmo assim, às vezes, a porta 33 reaparece. Na semana do Halloween, um grupo de alunos decidiu fazer uma coragem noturna na escola. Era tradição entre os veteranos. Eu fui convidado. Entramos escondidos por uma janela dos fundos, por volta das R$ 23. Estávamos em 6, eu, Renato, Laura, Kaique, Douglas e Priscila. Tudo estava indo como esperado. Risadas, histórias, vídeos para o Instagram, até que o Renato parou de andar. Vocês ouviram isso? No fundo do corredor, um som metálico ecoou, como correntes sendo arrastadas. Laura, tentando impressionar, disse: "Vamos até lá, aposto que é só vento." Fomos. Cada passo que dávamos deixava o ar mais pesado. Chegamos ao fim do corredor interditado e lá estava ela. A porta 33. Ela estava lá, perfeita. De madeira escura, com um número pintado em dourado desbotado. Mas aquilo era impossível. Eu já tinha passado ali 1000 vezes. Só havia uma parede. Renato caiu de joelhos. Começou a chorar. Disse que não podia ser, que isso significava que ela tinha acordado de novo. Antes que pudéssemos reagir, a porta se abriu sozinha. Entramos como se algo nos chamasse. O ar lá dentro era gélido, e o cheiro de carne queimada e giz. As paredes estavam cobertas de desenhos infantis feitos com unhas, parece. Mostravam crianças chorando, chamas, uma mulher com os olhos furados. E no canto havia um círculo desenhado com sangue seco. Renato disse entre soluços: "Foi aqui." Elas não conseguiram sair e a professora, ela trancou a porta por dentro. Foi então que ouvimos passos. Pequenos, descalços, correndo ao redor da sala. As luzes dos celulares começaram a falhar. Priscila começou a gritar. Algo agarrou sua perna e a puxou para o chão. Laura desmaiou. No reflexo da lousa, vi crianças, 11 delas, paradas, olhando para nós, com os rostos queimados e sorrisos deformados. Uma delas apontou para mim e disse com uma voz que não era humana: "Fica com a gente." Acordei no hospital 3 dias depois. Fui encontrado desacordado no meio da quadra da escola em posição fetal. Renato desapareceu naquela noite. Laura nunca mais falou, literalmente. Ficou muda desde então. Priscila desenvolveu uma fobia grave de crianças. Eu nunca mais voltei àquela escola. A ala onde estava a porta 33 foi lacrada com concreto 2 dias depois. Mas às vezes eu ainda ouço batidas na parede do meu quarto. Batidas leves como unhas pequenas pedindo para sair. Você pode não acreditar em nada disso, mas eu vi. E eu sei que a sala ainda está lá esperando. Ela aparece para quem precisa ser punido ou para quem se aproxima demais da verdade. Se um dia você encontrar a porta 33, não entre. Por favor, não entre. O sótão da Escola Municipal Santa Verônica. Relato anônimo. Eu não peço para você acreditar em mim. Não estou aqui para virar famoso, nem para viralizar nas redes sociais. Só conto isso porque carrego essa história como um peso no peito desde os meus 14 anos. Um peso que tem cor, cheiro, som e que me persegue todas as noites nos meus pesadelos. Talvez contar seja a forma de me libertar do que ainda vive aqui dentro. Ou talvez seja o último erro que vai me condenar de vez. Não sei. Mas você que está ouvindo, se prepare. Não é exagero dizer que isso vai te perseguir muito tempo depois que essa história acabar. Tudo começou em 2008, na Escola Municipal Santa Verônica. Uma escola antiga, com mais de 90 anos, lá no interior do Paraná. Por fora, uma escola bonita com aquele estilo colonial. Tijolos aparentes, janelas enormes de madeira, mas por dentro, algo estava errado. Algo podre, silencioso, escondido nas frestas do assoalho e nas sombras dos corredores. Eu era novo na cidade. Meus pais tinham se separado e eu fui morar com minha mãe, numa casa próxima da escola. Lembro do meu primeiro dia lá. Um frio intenso, com uma neblina tão densa que mal dava para ver a entrada da escola. E aquele sino velho tocando às 7 da manhã tinha um som oco, como se viesse de dentro de um túmulo.
No começo, nada estranho demais. Só o que qualquer escola velha tem. Estalos no teto, rangidos no assoalho, aquele cheiro forte de mofo misturado com desinfetante barato. Mas foi na segunda semana de outubro que tudo mudou. Foi quando eu descobri o sótão. A sala do 8º ano ficava no fim do corredor do 2º andar. Bem acima dela, tinha uma escotilha de madeira no teto, sempre trancada. Mas numa sexta-feira, a escotilha estava aberta. Não sei se foi o vento, um erro da limpeza, ou se alguém a abriu de propósito. O que importa é que aquele buraco no teto me chamou. Algo dentro de mim precisava saber o que havia lá. Subi pelas prateleiras do armário de material, consegui me erguer para espiar o sótão. Era escuridão total, mas tinha um cheiro indescritível, mistura de madeira queimada, sangue velho e terra molhada. A curiosidade venceu o medo. Voltei no fim da aula com uma lanterna velha que peguei na casa da minha mãe. Esperei todos irem embora e subi. O sótão era maior do que eu imaginava, cheio de coisas antigas. Carteiras empilhadas, bonecos decapitados, livros rasgados e uma cadeira de madeira com correias nos braços. Uma cadeira de contenção. Na parede, riscos profundos, como se unhas tivessem sido arrastadas por ali várias vezes. E no canto, uma boneca. Não aquelas de plástico modernas. Uma boneca de pano, com olhos costurados e um vestido vermelho, todo encardido. Aí foi aí que eu ouvi. Uma respiração. Fraca, lenta, atrás de mim. Me virei num pulo, iluminando tudo com a lanterna. Nada. Só poeira dançando na luz. Quando virei de volta para a boneca, ela não estava mais no canto. Ela estava a 2 passos de mim. Saí correndo desesperado. Caí do armário, me machuquei todo, mas corri como nunca. Contei para minha mãe? Claro que não. Ela já achava que eu estava tendo dificuldades para me adaptar. Não queria parecer mais perturbado ainda. Na segunda-feira, a escotilha estava trancada. Mas as coisas não pararam por aí. Comecei a ouvir sussurros durante as aulas, frases desconexas, sempre repetindo nomes. Eu anotava. Os mesmos nomes: Clarice, Joana, Padre Francisco. Resolvi investigar. Fui à biblioteca da escola, também antiga, cheia de livros empoeirados e arquivos de jornais velhos. E encontrei uma matéria de 1963. Tragédia na Escola Santa Verônica. 4 crianças e um padre encontrados mortos em suposto ritual. A reportagem dizia que o padre Francisco era responsável por castigos disciplinares e que mantinha um quartinho de oração no sótão. O quartinho era usado para manter crianças isoladas e em silêncio, para purificar a alma. Mas algo deu errado. A boneca, segundo boatos, pertencia a Clarice, uma das vítimas. Diziam que ela não queria sair do quartinho, que falava com algo nas sombras e que o padre começou a enlouquecer. Depois disso, tudo piorou. Comecei a ver Clarice pelos corredores, sempre de costas, parada, com os cabelos cobrindo o rosto. E quando eu tentava falar com ela, ela virava a cabeça devagar, mostrando um rosto sem olhos, apenas buracos negros, fundos, vazios. Passei a sonhar com a escola pegando fogo, com crianças gritando, com a boneca queimando, mas ainda sorrindo. Uma vez acordei com um cheiro de fumaça no meu quarto, mas não tinha nada, nada além de cinzas no travesseiro. Contei ao diretor. Ele me olhou com uma expressão que nunca vou esquecer. Não de espanto, mas de medo. Como se ele soubesse exatamente do que eu estava falando. No dia seguinte, me transferiram de sala, para longe da escotilha, para longe do sótão. Mas não adiantou. Clarice me seguia. A boneca aparecia em lugares impossíveis, no meu armário, na minha mochila, dentro do vaso sanitário. A culminação veio numa noite que resolvi voltar. Queria acabar com aquilo. Levei álcool, um isqueiro, uma câmera. Subi sozinho ao sótão. Enfrentei meu medo. E lá estava ela, a boneca, sozinha no meio do chão. Quando acendi o fogo, ela gritou: Maxim. Ela gritou, um grito agudo, humano, como o de uma menina sendo queimada viva.
As chamas se espalharam rápido demais. Não lembro de ter saído. Só lembro do clarão, das sirenes, dos bombeiros. O sótão foi selado, declarado perigoso. Mas eu sei que não foi o fogo que acabou com aquilo. Hoje, com 30 anos, ainda sonho com ela. E às vezes acordo com a boneca na cabeceira da minha cama, mesmo depois de ter me mudado para longe, mesmo depois de tudo. A escola continua funcionando, mas o sótão foi lacrado com cimento. Dizem que é por segurança, mas eu sei você ouvir o que tem lá dentro. Se um dia você ouvir uma voz de menina chamando seu nome, mesmo sem ninguém por perto, corra e nunca, nunca suba para o sótão. O último andar da escola abandonada. Relato enviado por MSC. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Isso aconteceu de verdade. Por anos eu calei. Mas agora, depois do que aconteceu com meu irmão, eu preciso contar. Talvez alguém ainda possa ser salvo. Quando eu tinha 14 anos, minha família se mudou para uma cidade pequena do interior de Minas. Meu pai era engenheiro civil e foi transferido para trabalhar numa obra pública. Eu, minha mãe e meu irmão mais novo, o Pedro, fomos juntos. Tudo parecia normal, tranquilo, até demais. A cidade era minúscula. Um lugar com ruas de paralelepípedo, gente que se conhece pelo nome, e um silêncio incômodo que só quem cresceu em cidade grande estranha. Foi lá que eu entrei para uma escola estadual chamada EE, Professora Maria Angélica de Oliveira. A escola tinha fama, mas não por boas razões. Era um prédio antigo, com mais de 100 anos, e uma ala completamente interditada, o último andar. Eles diziam que o andar era inseguro, com risco de desabamento. Mas todo mundo sabia que não era por isso que ninguém subia. Foi na primeira semana que eu ouvi falar pela primeira vez da Sala 23. A sala que desaparece, a sala que muda de lugar, a sala que chama pelo seu nome. No começo, eu ri. Achei tudo bobeira de criança, lenda urbana para assustar calouro. Até que um dia eu vi. Era intervalo. Eu tinha me perdido procurando o banheiro e acabei parando perto da escada que levava para o andar de cima. Era para estar trancada, mas estava aberta. E mais do que isso, iluminada. Ninguém estava por perto. Curioso, eu subi. O ar era diferente, mais frio mesmo no calor do meio-dia. As lâmpadas tremeluziam, o piso rangia a cada passo. Foi quando ouvi: Mateus! Sim, a voz. Minha mãe. Era a voz da minha mãe, sussurrando meu nome com urgência, como se precisasse de ajuda. Ela não tinha como estar ali. Mas eu ouvi, vindo da porta da tal sala 23. A maçaneta estava fria, gelada. Tive a impressão de que ela pulsava como se tivesse vida própria. Quando abri, o mundo pareceu virar de cabeça para baixo. Lá dentro havia dezenas de carteiras, todas ocupadas por crianças. Mas não eram normais. Tinham olhos fundos, bocas costuradas e pele de cera. Nenhuma se mexia. Todas me encaravam. No quadro negro, algo estava escrito, mas as letras se apagavam assim que eu tentava ler. E no canto da sala, uma mulher, alta, magra, sem rosto, usava um jaleco, sujo de sangue. Ela me viu e sorriu. Mesmo sem boca, corri, tropecei, caí. Não sei como desci a escada, mas quando dei por mim, estava de novo no térreo, com um corte na testa. Me levaram para a enfermaria. Contei que caí, claro. Ninguém ia acreditar na verdade. Mas aquilo me seguiu. Nas semanas seguintes, eu via reflexos no vidro, vultos nos cantos da sala e até bilhetes. Sim, bilhetes escritos com minha caligrafia que eu não escrevi. Todos diziam a mesma coisa. Volte para a aula. A professora sente sua falta. Seu lugar está reservado. Contei para minha mãe. Ela achou que era estresse da mudança. Nunca me levou a sério. Foi quando tudo piorou. Pedro sumiu. Era uma sexta-feira. Minha mãe me pediu para buscá-lo depois da aula. Ele estudava no turno da tarde e eu cheguei um pouco mais cedo. Os portões estavam abertos. O porteiro, seu Antônio, estava dormindo na guarita como sempre. Procurei Pedro por toda parte,
até ouvir um som no alto, no último andar para subir. E lá estava a porta da sala 23, aberta. Lá dentro vi Pedro, sentado, de costas, assistindo a uma aula invisível. A professora sem rosto escrevia no quadro com sangue. Quando me aproximei, Pedro virou. Ele não tinha olhos. Gritei, corri. Mas a sala se fechou sozinha. Me vi preso. Luzes estourando, o teto tremendo, vozes, gritos, sussurros em latim. Não sei como escapei. Quando recobrei a consciência, estava no hospital. Disseram que desmaiei no pátio da escola. Mas eu sei que não foi isso. Meu irmão nunca foi encontrado. Eles arquivaram como desaparecimento. Mas a escola sabe. Todos ali sabem. Depois disso, nos mudamos de cidade. Meu pai nunca mais foi o mesmo. Minha mãe, ela ainda coloca o prato do Pedro na mesa, todo dia, como se ele fosse voltar. E eu não durmo direito até hoje, porque às vezes de madrugada recebo chamadas anônimas. Quando atendo, só escuto uma coisa. Aluno Mateus, sua presença está registrada. Sua próxima aula é às 13h23. Nunca mais vou esquecer o número da sala, nem o som daquelas vozes. Se você estiver ouvindo isso, não vá para a escola sozinho. E se um dia você vir uma porta que deveria estar trancada, não entre. Assinado MSC, junho de 2015, caso verídico. Relato enviado ao canal Contos da Cripta. O último sinal da sala 42. Relato enviado por Marcelo A.S. Eu juro por tudo o que me resta de sanidade que tudo isso aconteceu. Eu não quero fama, nem atenção. Só quero que alguém saiba que a escola onde eu estudei esconde algo monstruoso. Algo que se alimenta de silêncio, de esquecimento e de nós. Meu nome é Marcelo. Hoje tenho 33 anos, mas o que vou contar aconteceu quando eu tinha 14. Estudava numa escola estadual em São Bernardo do Campo, uma daquelas construídas no início dos anos 70, com blocos de concreto escuro, corredores sem janelas e cheiro constante de mofo. Era um lugar frio até nos dias mais quentes. Nunca gostei de estudar lá, mas o que me aconteceu no segundo ano foi indescritível. Até hoje só contei essa história para um psiquiatra, que me olhou como se eu fosse só mais um louco, e talvez eu seja, mas o que aconteceu foi real. Tudo começou com uma sala, a sala 42, a sala que não existia. Nunca fui bom aluno. Vivia distraído, odiava matemática e tirava nota vermelha direto. Um dia, no final de março, a diretora nos entregou o novo horário das aulas, reorganizado. E para minha surpresa, uma das aulas de reforço aparecia marcada na sala 42. O problema é que não existia sala 42. A escola tinha apenas 3 blocos de salas, A, B e C. Cada bloco tinha até 14 salas. No total, 42 salas seria normal, mas o colégio só usava 39. As outras 3 diziam estar em reforma eterna, abandonadas, vandalizadas. Ninguém sabia ao certo. Curioso e burro, fui procurar. Descobri a tal porta da sala 42 nos fundos do bloco C. Era uma daquelas portas antigas de madeira, sem visor, com a tinta descascando. O número estava quase apagado, mas dava para ver, 42. Ela ficava trancada com cadeado, mas alguém tinha deixado o portão entreaberto naquela manhã. Eu entrei. A sala de ferro e cinzas. Não sei como descrever. Era como se o tempo tivesse parado lá dentro. Poeira espessa cobria as carteiras. As janelas estavam lacradas com placas de ferro soldadas por dentro. No quadro negro havia algo escrito com o que parecia ser unhas, letras tortas, cortadas na madeira. Não diga nada, não ouça nada, não respire. O chão estava manchado, não com tinta, com algo mais escuro, mais antigo. Senti um frio anormal que não era da escola. Um frio que entrou nos meus ossos, e então ouvi uma respiração. Dentro da sala, comigo. Mas não havia ninguém ali. Saí correndo, mas ao tentar abrir a porta, percebi que ela havia se fechado sozinha, e o cadeado estava de volta, por fora. Fiquei trancado, a voz sem boca. Os minutos passaram, depois horas,
Eu gritava, socava a porta, tentava derrubar as janelas, mas nada cedia. Até que, de repente, parei de ouvir minha própria voz. E mais do que isso, parei de ouvir qualquer coisa. Silêncio absoluto. Não o tipo de silêncio que se sente em uma biblioteca. Era o silêncio de não existir som. Foi quando a voz falou comigo. Mas não com palavras. Ela falava dentro da minha cabeça. Bem-vindo à sala 42. Aqui o que você era morre. Tentei fechar os olhos, mas mesmo com eles fechados, eu via coisas se movendo nas paredes, silhuetas, mãos que se contorciam, olhos que piscavam de dentro das rachaduras. E o mais horrível, crianças presas ali, como sombras, o aluno que nunca saiu. No meio do desespero vi algo se aproximar de mim. Parecia um menino, uniforme antigo, cabelos colados na testa, como se tivesse saído de um porão úmido. Ele me olhou com olhos inteiramente negros e sussurrou: "Se você responder chamada, ela te vê." Ele então se arrastou até o canto da sala e se desfez em pó. No instante seguinte, ouvi o som que nunca mais esqueci. O eco de uma chamada escolar sendo feita bem atrás de mim. Número 1 presente, número 2 presente, número 3, Marcelo. Era a minha voz, mas eu não disse nada. Eu não queria responder, mas minha boca respondeu sozinha. Presente. E então ela apareceu, a professora sem rosto. Ela não tinha rosto, ou melhor, tinha muitos. Rostos de crianças colados como máscaras, costurados com linha grossa, pendendo como carne seca. Ela flutuava, não caminhava. Trazia um diário de classe antigo e encharcado. Cada vez que abria uma nova chamada, uma alma gritava dentro da sala. A dela era a voz que eu ouvira, aquilo que nos caçava. A professora do esquecimento. Você respondeu. Agora é meu. Mas então me lembrei do que estava escrito na parede. Não diga nada, não ouça nada, não respire. Fiz isso. Segurei o ar. Tampei os ouvidos. Cerrei os lábios. Fiquei imóvel. Ela parou diante de mim. Esperou. Chegou tão perto que senti o sangue dentro do meu nariz escorrer de leve. Mas como não reagi, ela passou direto e desapareceu. A volta para o mundo. A porta da sala se abriu sozinha. Corri como um louco pelos corredores. Quando saí do bloco C, era noite. Eu tinha ficado ali mais de 8 horas. Ninguém me procurou. Nem minha mãe, nem a escola, nada. No dia seguinte, fui expulso por invasão e vandalismo. E desde então, minha vida nunca mais foi normal. Sonho com a sala. Às vezes, vejo crianças sem olhos me encarando no espelho. E sempre escuto chamadas ao fundo. O fim nunca foi o fim. 2 meses atrás, vi uma matéria no jornal. Uma escola no interior de Minas foi interditada. 4 alunos desapareceram dentro de uma ala antiga. Sabe o que dizia a notícia? A única pista é uma inscrição na parede da sala abandonada. Não diga nada, não ouça nada, não respire. Cuidado com onde você estuda. Nem toda sala vazia está vazia de verdade. Algumas só estão esperando alguém responder presente. E se você ouvir o número da sua chamada, não diga nada. Nunca.